Oi, meus filhos, estou aqui novamente nessa saga de vídeos, relatos e conselhos, né, que vocês acharem melhor. Eu queria começar por algo que eu julgo muito importante, que é a minha fé, que é aquilo que eu acredito. Acho importante ter isso registrado aqui. E eu vou aproveitar também a oportunidade para deixar algumas reflexões, alguns pensamentos que eu julgar importante. Eu sou cristão e eu, especificamente evangélico, tá? Eu me batizei em 2017 e desde então venho seguindo essa caminhada já faz, deixa eu ver, uns 7, 8 anos já que eu tenho colocado em prática isso. Sempre acreditei em Cristo, na verdade, desde criança, por causa da catequese, por ter estudado numa escola adventista também, mas eu julgo que eu levei isso mais a sério quando eu comecei a frequentar a igreja batista e desde então isso mudou a minha vida, ter o meu encontro com Jesus, é algo que mudou completamente a forma que eu vejo o mundo, a forma que eu vejo as pessoas e principalmente a forma que eu me vejo e vejo a Deus. E eu reflito muito desde então sobre isso. Tenho buscado conhecer eles. Claro que nesse meio tempo teve momentos bem difíceis de dúvidas, incertezas. Teve momentos que eu pensei, cara, eu acho que não dá mais. Eu acho que eu tenho que seguir outro caminho, sei lá. Mas Deus sempre foi misericordioso comigo e sempre me trouxe ao caminho de volta. Eu lembro que em 2015 aconteceu algo bem interessante na minha vida, que foi a mudança de São Paulo para o Paraná. Isso mexeu bastante com a minha família no geral e principalmente comigo. Eu fiquei pensando por que tudo estava acontecendo. Foi uma época bem difícil, porque meus pais acabaram sendo despedidos naquela época. A questão financeira não estava muito legal. A gente estava indo para um lugar completamente novo e eu ficava me perguntando por que essas coisas estavam acontecendo. Sabe, eu sempre tive bastante dúvida sobre essa questão do universo, da vida, qual que é o propósito. E eu frequentava algumas igrejas antes, mas nada assim que me impactasse ao ponto de eu mudar completamente. E aí quando eu vim pra cá, eu lembro de fazer uma oração para Deus pedindo para que Ele se revelasse a mim, que a gente conseguisse conversar de alguma forma, porque eu ouvia relatos, testemunhos de algumas pessoas, mas eu nunca experimentei. E esse é um ponto interessante, porque é muito fácil a gente ouvir o Deus da vida da outra pessoa. Mas quando a gente fala do nosso Deus, é algo que tem que ser impactante na nossa história. Então eu queria isso para minha vida. Eu falei, eu não quero ouvir de um Jesus que mudou a vida de fulano, mas eu quero conhecer esse Jesus que mudou a vida de fulano, mas que mude a minha vida também, para que eu possa falar dele para outras pessoas. E aí eu fiz essa oração e eu lembro que uma das coisas que eu coloquei foi que Deus não desistisse de mim. É bem legal essa coisa porque alguns amigos já criticaram nesse sentido, mas eu deixei muito claro para Deus. Eu falei, Deus, em algum momento da minha caminhada, da minha jornada enquanto cristão, eu sei que eu vou falhar, eu sei que eu vou errar, eu sei que eu vou querer desistir, chutar o balde, mas que nesse momento a sua graça me encontre e não me faça parar a boa obra que você já começou em mim. Filipenses, se eu não me engano, vai falar que o Senhor há de cumprir a boa obra que ele já começou. Então, eu queria isso na minha vida e eu pedi para ele, não desista de mim, porque com certeza em algum momento eu vou desistir. E desde então, quando chega esses momentos difíceis, o Senhor ele traz uma graça sobre a minha vida. Eu vejo a misericórdia dele desde do meu nascimento, com tudo que aconteceu, e não só na minha vida, mas na vida da minha família, na vida dos meus amigos, nas pessoas que estão ao meu redor. O Senhor sempre esteve presente. Às vezes eu não enxergava isso de forma clara, mas quando você vê através dos olhos dele, você entende. Sabe, eu vejo a vida como uma obra. E quando a obra está sendo feita, a gente não entende porque ela está em processo, sabe? É igual você fazer um bordado. Você está fazendo um bordado ali. Eu gosto de uma música que chama O Tapeceiro, onde ele está fazendo ali um bordado, um tapete. E quando você olha do avesso, você vê um monte de linhas entrelaçadas, cores escuras, cores claras, e você não entende. Mas quando você vê pela obra do artista, você entende o projeto que ele tem, você vê o tapete, você vê o bordado, você vê aquela obra de arte. Então a nossa vida é como se fosse essa obra de arte, onde o Senhor está tecendo, o Senhor está costurando, pintando, mas cabe a nós vermos através do olhar do artista.
porque ele sabe como é a obra completa, ele sabe o quão maravilhoso fica no final. Então, às vezes, é interessante a gente ajustar o foco. Se você está passando por um momento difícil agora, pare e pense, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Como eu posso enxergar essa situação através dos olhos do Senhor? E como ela pode fazer bem a minha vida? Sabe, Romanos vai dizer isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a gente passa por um momento de dificuldade, a gente tem que tentar entender o propósito do Senhor. E mesmo que às vezes a gente não entenda, a gente pode descansar no caráter do Senhor. Porque o Senhor é bom. Ele não tem atitudes boas, ele é bondade, ele é amor. E por ele ser, as atitudes dele, mesmo que a gente não compreenda em diversos momentos, elas também são. Então, ter essa mentalidade foi algo que mudou muito. Me ajudou a ter resiliência, me ajudou a cumprir os desafios que eu tenho na minha vida e foi bem importante para mim. Mas continuando a minha saga, né? Depois dessa oração, as coisas não melhoraram muito. Eu continuei indo para um lugar novo, onde eu falava esquisito, meus costumes também eram esquisitos, mas ter essa mentalidade me ajudou a ver as coisas de uma forma boa e as coisas foram se encaminhando, sabe? O Senhor me levou para uma igreja e eu lembro que eu tive um contato com a palavra e eu fui andando, se não me engano. Eu andei uns 7 km para ir e mais 7 para voltar para minha casa. Era bem longe a igreja. Mas eu lembro que eu fiquei tão impactado com a palavra que eu queria ouvir mais, que eu queria entender aquilo, sabe? Esse amor que me resgatou do meu pecado. Eu sabia que, além das dificuldades, existia um propósito, sabe? E isso é uma coisa interessante. A diferença de um sofrimento para um sacrifício, sabe? Ali tinha um sofrimento envolvido, de ter que se locomover, ter que ir, a um momento difícil que eu estava passando. Mas quando eu entendi que aquilo tinha um propósito de me levar para uma vida melhor, eu me senti transformado. E não era um sofrimento sem sentido. Sofrimento sem sentido, ele é sofrimento. Mas quando ele tem um propósito, ele se torna um sacrifício. E aí eu entendi o que é um sacrifício na minha vida e consegui compreender um pouquinho do sacrifício de Jesus. E quando eu compreendi isso, eu me senti amado. Quando eu vi que eu era aquela ovelha perdida, que o Senhor me encontra, sabe? A moeda que estava perdida e Ele encontra. O filho que pode voltar para casa. Eu fiquei muito contente. Eu entendi o que era o Senhor e Salvador. Então, esse primeiro contato com Jesus, como Salvador principalmente, foi bem importante para mim. E aí eu começo a minha jornada, começo a frequentar a igreja. Não foi fácil também, não fiz bastante amizades no começo, pelo contrário, acho que a pessoa não gostava muito de mim. Mas eu sabia que Deus estava presente, sabe? Eu lembrei daquela oração que eu fiz no começo e eu continuei perseverando. Alguns amigos eu consegui trazer para a igreja também, foi bem legal isso. E eu vi como essas coisas foram moldando o meu caráter enquanto pessoa e enquanto cristão, enquanto homem também. E isso me ajudou a prosseguir, a perseverar, sabe? Depois eu fui conhecendo mais esse lado de Senhor, de Jesus, onde eu tinha que servir na igreja, sabe? Entender que eu não estava ali simplesmente só para receber, mas também entregar aos meus irmãos aquilo que eu tinha recebido do Senhor. Sabe, tem uma passagem, se eu não me engano, com Abraão, onde o Senhor fala que o abençoa para que ele seja a bênção. E uma coisa que eu fui desafiado, e eu estou desafiando vocês também, além de você entender a importância do Senhor, é entender que você também é abençoado para abençoar. O Senhor quer que você sirva, porque Ele serviu primeiro. Ele foi o primeiro servo, o servo de muitos. Então, quando você achar que, cara, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que servir? Serve, ajuda as pessoas, seja bom. O Senhor é bom. E Ele nunca fez isso pedindo algo em troca. Ele fez porque Ele é bom. E eu queria ter o caráter dele, eu queria ser como Ele. Então, eu busquei servir, ajudar, comecei a cuidar de crianças na igreja, sempre gostei muito de criança. Depois com os adolescentes, desde louvor passei também. E eu vi que como todas essas áreas, até a área de liderança, me ajudou muito na minha formação enquanto pessoa. Então, assim, sirva na igreja, ajude as pessoas, seja alguém bom como o Senhor é bom. Então, toda vez que você tiver alguma dúvida, lembre-se de Jesus, o que Ele tem feito, o que Ele tem ajudado. Isso me ajudou a perseverar naqueles momentos difíceis do início.
E não é que eu não tenha hoje, eu acho que eu tenho até mais do que no início. Mas a maturidade de você crescer e entender o que o Senhor já fez na sua vida vai ajudar você a perseverar. Então, passando a primeira fase de encontro com Jesus, a segunda fase de servir a igreja, vem a terceira, de amadurecimento. E acho que é a fase que eu tô passando agora e eu tô fazendo esse relato agora. Sabe, depois de um tempo que você vai caminhando com Jesus, a gente tem a tendência a se acostumar com as coisas. Achar que ir para a igreja é suficiente, servir na igreja é suficiente, e aquela paixão, aquele amor inicial, ele acaba se apagando um pouco. E eu tenho enfrentado isso um pouco. Queria registrar aqui para vocês, e o que tem me ajudado é que entender que eu sempre posso voltar ao primeiro amor. Entender que o Senhor sempre está de braços abertos. Isso é muito difícil, às vezes, para um cristão entender, mas ele pode até saber, mas é difícil para ele assimilar, sabe? E eu tenho isso comigo. Eu sei que o Senhor sempre vai me receber, eu sei que sempre há uma graça maior que o meu pecado, mas às vezes a gente tem essa dificuldade de colocar isso em prática. Às vezes você tem conhecimento, vocês sabem que o Senhor é bom, mas vocês têm experimentado a bondade do Senhor? Esse é um desafio que eu faço para vocês. E às vezes, na rotina da igreja, enquanto cristão, a gente acaba deixando isso de lado. A gente fica robotizado, fica tudo automatizado, e a gente esquece de viver a presença do Senhor. A dica que eu dou para vocês: tenham uma vida devocional. Sigam acreditando, regando o jardim de vocês, o relacionamento que vocês têm com o Senhor. É isso que faz. Até porque ele é uma pessoa. Ele é alguém que conversa, alguém que se diverte, perdão. Que quando você conta uma piada, eu imagino ele rindo. Ele sai comigo na minha vida, nos meus dias, e eu consigo ver ele nas coisas que eu faço, desde o meu trabalho, desde os meus estudos, desde quando eu estou com meus amigos. Então, enxergue ele como uma pessoa, e uma pessoa a gente tem um relacionamento. Isso precisa ser regado diariamente, e é através da vida devocional que vocês fazem isso. Como é que vocês fazem isso? Lendo a Bíblia, orando, jejuando. O básico, muito bem feito, faz diferença. É isso, não tem receita espiritual secreta ou algo do tipo. É o básico muito bem feito. É só vocês colocarem em prática aquilo que vocês já sabem. Eu tenho certeza que vocês vão crescer cada vez mais. E sempre, sempre voltem ao primeiro amor. Não deixe que a chama se apague. Não deixe que aquilo que o Senhor colocou dentro de vocês, os seus sonhos, eles sejam jogados fora. Porque o Senhor ele é bom. O Senhor ele é fiel. E essa característica do Senhor, a fidelidade, foi o que me fez se apaixonar por Ele. Porque mesmo quando eu não merecia, mesmo quando eu estava lá embaixo, eu era uma lama, pó, o Senhor me encontrou. Ele viu o valor em mim e me trouxe para perto. Entenda que o Senhor é alguém bom, alguém que é um Pai presente, que sempre está disposto a te levantar e continuar caminhando. Amadureçam na fé. Antes vocês poderiam falar como meninos, mas agora vocês devem ter atitudes de homens. Então, cresçam cada vez mais. É isso que eu queria deixar para vocês. O Senhor transformou a minha vida. E eu oro muito para que, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, ou eu estiver vendo esse vídeo, eu esteja num nível mais profundo, onde eu conheça cada vez mais. Eu posso estar em um lugar diferente, falando de forma diferente, com um visual diferente, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor ainda vai ser o Senhor da minha vida e o meu Salvador. É com Ele que eu quero passar o resto das minhas vidas, dos meus dias, e eu espero que dê tudo certo no final. É isso, pessoal. Espero que ajude bastante vocês. Lembre-se que Deus é tudo na nossa vida, e a graça dele nos basta.